Olá, Furubafãs, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei com mais uma análise de Fruit Basket The Final. Hoje nós vamos conversar sobre o episódio 5, que foi o episódio. Já começou, as coisas começaram a se desandar ou andar, né? Entrar nos eixos ou se deseixar. Mas antes de começar, não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e também de nos seguir para não perder o nosso conteúdo. Falando no episódio, ele começa bem simplório, assim, com a Yami e a Mine conversando lá na lojinha, e ele perguntando, assim, se a maldição dele nunca acabasse, se ela iria o abandonar, se ela iria abandoná-lo. Então tudo leva a crer que a Yami contou pra Mine que ele é uma pessoa amaldiçoada, que ele tem uma maldição e que por isso ele provavelmente não pode tocar nela, não pode ficar abraçando ela, e ela entendeu esse lado dele, e ela falou que não, que tipo assim, não era ele que tinha que falar isso. Ela falou assim que ela gostava muito de ficar ali, que ela gostava muito dele e que ela ia permanecer ali pra sempre do lado dele. E isso já nos mostrou o que o episódio iria nos mostrar. Ele iria focar exatamente nessa coisa, de aquela coisa de você não me abandone, e o que aconteceria se minha maldição não fosse quebrada. Ou melhor, falaria sobre a quebra da maldição mesmo. E aí a gente vê também que passa o Shigure na casa do Somas, ele foi até a residência e tá falando pra Akito que até quando ela pretende ficar naquele quarto enclausurada, e até quando ela pretende ficar lá se escondendo, se fechando dentro daquele quarto, que ela precisava sair, olhar pra vida, porque o tempo tava correndo, o tempo tava contra ela, que o tempo ia passando e ia deixando ela pra trás. E a gente vê que ele quer mesmo forçar ela, porque ela se prende muito nesse negócio da maldição e que ela precisa ficar lá na casa. Aí a gente vê um vislumbre do Akira falando com ela, né, do pai dela falando com ela, que ela era uma menina que tinha nascido para ser amada, que os laços que ela tinha eram imutáveis, que aqueles laços nunca iriam se quebrar, que ela não precisava se preocupar, porque ela ia ter sempre pessoas perto dela, porque aqueles laços, eles eram imortais, assim, eles sempre estariam ali por ela. E aí ela tá percebendo que o negócio não é bem assim, né, ela percebe que não é desse jeito que as coisas acontecem. E aí corta pro Shigure, que tá conversando com o Hattori. O Hattori tava falando pra ele porque que ele não podia ser um pouco mais amável com a Akito, porque ele fica sempre tratando ela mal, porque ele é um menino muito assim, tipo, nem parece que eles dois têm a mesma idade, porque que ele não consegue ser um pouco mais sensível e entender os sentimentos dela e parar de tratar ela mal. E ele fala que ele não é desse jeito. E tipo, ele simplesmente é uma pessoa que, ao que deu a entender ali que ele falou, é uma pessoa que ele é meio indiferente, ele não sabe amar direito, assim, ele tem uma forma diferente de amar. Ele diz que no dia que ele descobriu que ela viria ao mundo, né, que a Ren estava grávida, que eles estavam esperando Deus, ele chorou, ele acordou e ele sentiu que eles iam ficar juntos, ele meio que se apaixonou por ela, só que ele tem uma forma diferente de demonstrar esse amor. Ele fala assim que ele não liga muito para amor parental, é aquela pessoa que, tipo, não liga muito para sentimento, assim, é sempre aquela pessoa que você olha para ela e fala assim, nossa, mas que frio, parece que você não tem sentimentos. Ele tem sentimentos, é a maneira dele gostar, só que é aquela pessoa que não se preocupa muito. Ele não tem essa coisa de ficar, sabe, sempre abraçando, beijando, se declarando. Ele gosta dela do jeito dela, só que ele também não quer que fiquem cobrando dele esse tipo de posicionamento, de ficar falando, nossa, eu te amo, eu gosto de você, fica aqui comigo, ou ficar abraçando ela, beijando ela, mimando ela. Ele não quer isso. Só que, no contrário, ele quer que ela faça isso pra ele, é o que deu a entender. Ele quer que ela fale que ama ele, fique com ele, que ela, sabe, tipo, que ela demonstre que gosta dele, só dele, e não dos outros animais do zodíaco, porque quando ele tá conversando com ela, o Kureno chega e ele já vai embora, porque ele sente ciúmes e tudo mais, só que ele não quer demonstrar aquela pessoa que fala assim, tá, eu vou embora, eu prefiro ir embora do que mostrar que eu estou sentindo ciúmes por aquela pessoa. E aí ele simplesmente fala assim, que ele poderia fazer isso sim, que ele poderia ser mais sensível, que ele poderia gostar dela, que ele poderia demonstrar que gosta dela, só que ele não quer ser o pai dela, ele não quer ser como se fosse o pai dela, ele não quer que ela veja ele com os mesmos olhos, assim, ele não quer fazer papel de pai mesmo, ele não quer dizer pra ela tudo que ela tem que fazer, ela tem que acordar pra vida e descobrir sozinha o que ela quer. E aí corta pra escola, todo mundo está encantado com o novo aluno que apareceu ali, que não era ninguém mais, ninguém menos que o Momiji, que de repente, assim, tipo, de um mês pro outro, tomou fermento e esticou.
e virou um adolescente bem altinho, já estava usando as roupas masculinas da escola, já não estava mais usando aquele uniforme feminino. E aí as meninas ficam todas encantadas. Nossa, mas quem é esse menino? Eu nunca vi ele aqui na escola. Como assim? Quem é esse príncipe? Gente, ele é muito bonito, não é possível. Se eu ficar coçando toda hora meu nariz, gente, é porque minha rinite tá muito atacada. E aí ele vai atrás da Toru, chama a Toru pra ir pra casa, pra ir tomar um sorvete, e as meninas ficam, nossa, é mesmo, é o Momiji, mas ele não tá mais usando aquelas roupinhas, ele não é mais pequenininho, ele não tá mais usando a mochilinha de coelhinho, aí elas olham bem, né, e vê que o Momiji continua a mesma pessoa, né, brincalhão, pulante lá, hiperativo, e com a mochilinha de coelho nas costas. Aí ela fala, não, é mesmo o Momiji, mas o que aconteceu, gente? Ele tomou fermento, ele continua sendo o mesmo Momiji, mas ele tá um príncipe agora, tá mó bonito, sabe? As meninas ficam todas encantadas com ele. E aí ele pega na mão da Toru, como se fosse o namorado dela, sabe? Assim, tipo, um absurdo. E sai levando ela, e encontra o Haru e encontra o Yuki também, chamam eles pra tomar sorvete. Até o Haru fala, nossa, olhando assim de longe, parece que os dois são namorados, sabe? E a gente percebe que o Momiji, ele tem muita consideração pela Toru, e ele gosta da Toru, ele tem sentimentos pela Toru. E aí eles falam, por que a gente não vai tomar sorvete juntos? Aí a gente aproveita e passa numa padaria e compra um bolo de sorvete. Aí a Toru já fica toda, meu Deus, o que é bolo de sorvete? Meu Deus do céu, nunca ouvi falar. Será que isso é caro? E aí ela já entra em pânico, e aí eles passam nessa lojinha e compram esse bolo de sorvete e vão todo mundo pra casa do Shigure. Aí na casa do Shigure, Kisa e Hiro tinham ido visitar a Toru também, só que eles não avisaram, chegaram de sopetão. Aí chegaram lá, o Kyo já estava lá, que ele já tinha ido pra casa na frente. Aí chegou lá, a Kisa, né, ela fica morrendo de vergonha de falar com o Kyo, porque ela acha que ele vai brigar com ela, porque acho que passam pra ela que como ele é o gato é amaldiçoado, o gato é tipo, ninguém gosta do gato, o gato é bravo. E aí ela fica toda aflita, assim, tipo, tentando falar bom dia, boa tarde, né, oi, tudo bem? E ele fica só olhando assim pra cara dela, meio tipo, o que ela está tentando fazer? E ela fica com medo só do olhar dele. Aí o Hiro já chega, por que você tá assustando a Kisa? Por que você não trata ela melhor? E aí ele já começa a querer dar aquele speech dele, começar a falar um monte de coisa torta pro Kyo, só que aí ele para e fala, não, vamos respirar, eu simplesmente vim aqui acompanhar a Kisa, você não pode ser mais educado com ela tô tentando falar oi pra você. E aí ele fala, mas eu não tô fazendo nada, vocês chegaram aqui sem avisar, por que vocês acham que eu tenho que tratar vocês bem? E aí ele começa a querer dar aquelas respostas atravessadas que ele sempre dava, só que aí ele percebe que ele precisa mudar. E aí ele fala, não, respira. Não, ela só veio aqui visitar a Toru, a gente veio aqui e eu espero que você não se incomode, sabe? Tipo, terminando a conversa, ele falou, não vou mais discutir nessa vida, né? Eu estou crescendo e eu preciso parar com essas frescuras, sabe? De querer dar, tipo, a pessoa fala comigo e eu tipo, faço um monólogo tentando replicar o que ela fala. E aí a Kisa finalmente ela fala, né? Oi, boa tarde, né? Ela fica vendo que os dois estão meio que quase discutindo, aí ela para e fala, não, boa tarde, que eu vim aqui, né? Tipo, estou aqui de visita, boa tarde, tudo bem com você? E ele fala, oi, beleza, tudo bem. E aí vai embora. E aí ela fica, ele falou comigo! Então ele não é malvado, nossa, ele me falou oi. Acho que ela tinha uma imagem horrível do Kyo na cabeça dele. Aí nisso os meninos chegam com um bolo, né? O Momiji também chega, fala que quer fazer barbecue, que quer fazer, sabe, churrasco, que quer fazer um monte de coisa diferente. Aí eles ficam discutindo sobre que comida que eles vão fazer. E aí a Toru também chega, vê a Kisa, fica toda, ai meu Deus do céu, a Kisa, né? Que a gente sabe que ela gosta muito dela. Aí já fica toda, ai meu Deus do céu. E aí ele fala, e o que a gente vai fazer pra comer? Mas vocês vêm aqui, vocês não avisam por que vocês vieram, né? Tipo, vem aqui sem avisar e agora a gente tem que fazer comida pra todo mundo, né? E aí o Hiro fala, bom, se a pessoa que vai cozinhar não tá nem aí pro que tá acontecendo, eu acho que não tem problema a gente ficar pra comer. E aí eles decidem que vão fazer curry e tudo mais, e aí o Momiji, ele vai chamar o Kyo. Ele fala, eu vou chamar o Kyo tá aqui também, eu vou falar pra ele que a gente vai fazer um curry. E sobe as escadas. E aí ele vê que o Kyo tá lá, né, tipo, malhando, e aí ele fala pro Kyo, olha, eu cresci, eu gosto da Toru, e se você não tomar cuidado, eu vou tomar ela pra mim, eu vou ficar com ela. E aí o Kyo fica já, tipo, no modo defensivo, né, já fica pensando do que esse menino está falando, mas aí o Momiji, ele fala, então se você não quer perder ela pra mim, você não quer perder ela pra ninguém, não desista. Eu não quero que você desista e eu também não vou desistir. Então se um dia você pensar em desistir, bem assim, sabe? Ele falando, ele tipo pensando, se você desistir, eu vou ficar com a Toru pra mim. Então o senhor nem pense em desistir. Ele sabe que a Toru gosta do Kyo e que o Kyo, ele tá meio que se afastando de todo mundo porque ele sabe que quando ele terminar o colegial, ele vai ser trancado naquele quartinho. Então ele fala, você nem pense em desistir. Se você desistir, eu vou tomar ela pra mim. Eu sei muito bem que isso daí você não vai gostar.
você não quer que ninguém tome a Toru de você. Então você não desista. E aí eles fazem a festa, comem o bolo e tudo mais, e Momiji volta pra casa, e nisso a gente vê a Akito tendo um sonho com o Haru sobre esse negócio dos sentimentos, né, sobre ser imutável, sobre as pessoas que estão deixando ela, sobre aquela briga que ela teve com o Haru, e o Haru saiu andando e não voltou mais. Então ela tava sentindo esse abandono, e aí a gente vê que um laço se quebra, e na hora você pensa assim, meu Deus, o que aconteceu? E aí de repente o Momiji está chorando na janela, aí você fala, a maldição do Momiji foi pro saco. Ela sai desesperada do quarto, meu Deus do céu, o Momiji, 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 Momiji. Ela sonha com o Haru, mas quem na realidade perdeu a maldição foi o Momiji. Porque de fato ele percebeu que não adianta ele ficar preso nesse sentimento. Eles têm muito medo de serem rejeitados, e por isso eles ficam se prendendo a esse laço que é tóxico, né, com a Akito. Eles se prendem a esse laço com ela porque eles acham que se eles resolverem se rebelar, se resolverem ir embora, se resolverem viver a vida deles, eles não vão conseguir pelo fato deles terem essa maldição, e não é desse jeito. E aí o Momiji, pensando dessa forma, assim, pensando assim, tipo, eu vou ficar com a Toru, não desista, Kyo, eu sei que você quer um futuro, eu também quero um futuro. Ele ficava pensando nisso, né? Eu quero um futuro, eu quero viver com a minha irmã, eu quero viver com meu pai. Eles não, assim, eu tenho um futuro, né? Eu quero ter um futuro, eu quero ter uma família. Então ele pensando dessa forma, eu acho que foi isso que fez com que a maldição quebrasse. E aí a Akito chegou lá, começou a chorar, e ele tava chorando também, né? Porque ele sentiu que ele perdeu aquele laço com ela, né? E ele falou, olha, eu não quero falar com você agora, volta pro seu quarto, amanhã eu converso com você. E aí ele foi pra escola, chegou já tarde na escola, né, porque eu acho que ele ficou pensando a noite inteira, passou a noite em claro, pensando nos sentimentos dele, ficou observando todo mundo, observando a Toru. O Haru, muito sensível, o senhor príncipe Haru, falou, você viu o Momiji por aí? Porque ele chegou tarde na escola, o que será que aconteceu com ele? Ele tá diferente, eu tô sentindo que tem alguma coisa diferente com ele não tá normal, parece que tem alguma coisa faltando, alguma coisa tá diferente. Porque ele falou pra Akito também, né, o Momiji, que não ia contar pra ninguém que a maldição dele tinha acabado. Aí o Haru, ele começa a perceber, né, que tá alguma coisa diferente, aí começa a perguntar pras pessoas se eles viram o Momiji e comentar que ele tá meio diferente. O Momiji, ele tá lá no terraço, só observando eles, falando deles, assim, e ele percebe que a Honda gosta do Kyo. E aí quem acaba achando o Momiji é o Kyo, né, que vai procurar ele. Ele fala, ah, beleza, eu vou lá procurar ele, vou ver se eu acho ele, perguntar o que aconteceu. E aí quando ele chega no terraço, ele fala, nossa, de todos os lugares pra você estar, você está aqui no lugar mais óbvio da vida. E aí ele fala, Kyo, a minha maldição se quebrou. Aí o Kyo já fica tipo, como assim? E ele falou assim, se eu falasse isso pra você, o que você ia fazer? Se eu falasse que a minha maldição se quebrou. E aí o Kyo, ele fica meio que sem palavras. Só que aí o Momiji, ele percebe, ele fala assim, mas não é a minha maldição que tem que ser quebrada, não é a minha maldição que ela quer que se quebre, né? Falando da Toru, ele percebe que ele gosta muito. Antes eu acho que ele achava que era um amor de irmão, mas ele percebeu que é um pouco diferente esse amor, que ele gosta dela mesmo como pessoa, como mulher. E aí ele fala, não é a minha maldição que ela quer que quebre, é a sua maldição que ela quer que quebre. E aí eu acho que ele fica pensando assim, o que nossa, é a segunda pessoa que me pergunta isso, tem alguma coisa nessa moita, porque não é possível. E aí eu sei que ele simplesmente, o Momiji, no final do turno, ele volta pra casa, aí ele vai conversar com a Akito, aí ele fala que ela não vai conseguir prender ele ali, que ele pensou muito e que ele tem um futuro. E ela fala, não, porque ninguém te quer, a sua mãe não te quer, o seu pai não te quer, a sua irmã, ninguém vai te aceitar do jeito que você é, mesmo que você tenha quebrado a maldição, ninguém vai te aceitar mais. E ele fala, mesmo que não me aceitem, eu vou construir um futuro, né? Eu vou ser feliz, eu vou tentar ser feliz, eu vou achar alguém, eu vou construir uma família. E você deveria fazer o mesmo, ele fala pra ela, você deveria fazer o mesmo, não ficar só aqui enfurnada nesse quarto, você devia procurar sua felicidade. E ele fala assim, eu não vou ficar aqui, eu não, tipo assim, ele fica olhando pra ela como se ele tivesse pena dela, né, porque ele sabe que ela é desse jeito, né, que ela precisa dessas pessoas, só que ele fala assim, ela acha que precisa, mas na realidade não tem necessidade, a maldição não nos prende de fazer as coisas, e principalmente ela, que eu acho que também não se transforma em nada, né, ela pode ser feliz com quem ela quiser, só que ela fica nessa coisa da maldição de ficar junto, um laço, porque eu preciso de todo mundo junto aqui, que eu preciso de todo mundo no meu, tipo, de todos os amaldiçoados do meu lado, eles todos precisam ficar junto comigo, e fica sempre se prendendo nesse pensamento, e ela não consegue ser feliz, porque ela acha que ela quer manter um laço forçado em vez de construir laços
naturais com as pessoas. E aí ele fala que o futuro aguarda ele, que ele vai construir um futuro novo, que ele não se importa com o que ficou no passado, que ele agora vai andar pra frente, que ele vai seguir em frente. E aí ele vai embora e deixa ela lá e ela fica toda desolada. Meu Deus do céu, o que eu faço da minha vida agora? Aí ele fala, não, você precisa sair daqui. Ela, não, cala a boca, vai embora e some daqui. E eu acho que agora ela vai começar a pensar, porque eu acredito que o Momiji, ele foi o primeiro a perceber essas coisas. Apesar do Haru e da Rin, eles ficarem juntos, eu acho que eles ainda sentem um pouco de receio de falar, não, eu quero ser feliz e foda-se a Akito, sabe? Então, por isso que os laços ainda não se quebraram, mas a partir do momento em que eles falarem, não, a gente vai ficar junto, independente do que ela falar, do que ela fizer, a gente vai ficar junto, aquele laço vai se quebrar e os laços vão se quebrando aos poucos. E, gente, uma coisa que eu esqueci de comentar foi o Yuki com a Mati, né, que a Mati foi entregar um documento pro Yuki, falou que tinha se esforçado bastante pra fazer tudo direitinho, né, porque ela queria um elogio dele, e aí ela pegou, ficou olhando assim pra ela, pegou no braço dela, e a gente pensou, meu Deus, eles vão se beijar, e quem chega aqui, idiota, chegando lá, parece que ela tem um sensor de nonsense, que ela pegou e quebrou todo o clima. A Mati saiu na velocidade da luz, assim, os dois ficaram super sem graça com o que estava acontecendo, mas a gente vê claramente que o Yuki, ele parecia que queria contar pra Mati que ele tinha essa maldição, né, que ele falou assim, eu quero te contar uma coisa e tal, e aí a gente fala, nossa, mano, ele vai contar pra ela, ele já tem tanta confiança assim nela, ele gosta tanto dela que ele vai falar sobre isso com ela, só que aí a Kimi chegou e estragou tudo. E o Hattori também, gente, que eu esqueci de falar, que ele tava conversando com a professora da Toru e eles estavam vendo algum lugar pra viajar. E ela fala, não tem nenhum lugar assim que você queira viajar. E ele fica pensando e ele não sabe responder. O Hattori é um que vai demorar muito pra poder quebrar essa maldição, porque ele já teve todo aquele trauma com a ex-noiva dele. Então, pra ele superar esse trauma e tentar se abrir novamente pra uma outra pessoa, eu acho que ainda vai demorar um tempo e eu acho que ele vai ser um dos últimos que vai quebrar a maldição, gente. E eu tô falando isso pra vocês porque eu já não lembro muito da história nem da ordem que as coisas acontecem. Então eu estou evitando ler também durante essas análises que eu assisto os capítulos, porque eu quero me surpreender também, porque eu não lembrava que o Momiji era o primeiro que quebrava a maldição, assim, em seguida do Galo. Eu lembrava que o Galo era o primeiro, mas em seguida dele eu não lembrava que era o Momiji. Pra mim era qualquer outra pessoa, mas não o Momiji, sabe? Eu já não lembrava mais disso. E foi surpreendente, na hora que ele quebrou a maldição, eu falei, nossa, velho, é verdade, ele que é o primeiro. Gente, como assim? Não tô entendendo. Mas é isso. Aí eu sei que o Momiji, ele vai pra escola e ele resolve mudar o caminho e passa na frente da casa da mãe dele, começa uma conversa com ela, ele fala que ele resolveu pegar um caminho diferente pra poder ver coisas novas. Aí ela fala que vai viajar com a família. Ela fala, nossa, você cresceu, tipo, você era pequeno até ontem, hoje você já tá gigante, né? Você virou um moço muito bonito e tal. E aí ela pergunta se a família dele também vai viajar com ele, e aí ele fala, viajar? A gente vai fazer uma viagem sim, né? Porque ele vai viajar para o futuro agora, ele vai, ele quer um futuro, ele vai se focar em seguir em frente agora que essa maldição acabou, e agora ele vai construir seu próprio futuro, né? E aí ela pega e fala pra ele tomar cuidado, e ir com cuidado, né, pra escola, tal, e tudo mais, como uma mãe faria, e ele fica todo felizinho, fica tipo, mano, será que eu consigo? Será que um dia a gente vai voltar a ser uma família? Mas aí o episódio termina. E esse episódio, ele focou nisso mesmo, assim, as pessoas tentando mudar e nas consequências dessa mudança. A gente vê que o Hiro, ele tá tentando mudar, a Kisa tá tentando mudar, a Kisa é uma menina muito tímida, mas ela tá tentando mudar o jeitinho dela. O Hiro também, que era um menino muito boca aberta, sabe? Um menino que tudo retrucava, enfrentava todos os adultos, assim, sabe? E ele tá tentando se controlar, ele tá tentando mudar, porque ele quer ser uma pessoa melhor. Ele sabe que às vezes ele fala coisas que machucam as pessoas e que ele pode se controlar e não machucar as pessoas fazendo isso. A gente vê que o Momiji também, ele já percebeu que ele não precisava ficar se preocupando com o passado, né, que ele podia olhar pra frente, ele podia se preocupar com o futuro, que não era só porque ele era um amaldiçoado que ele não teria um futuro, e foi isso que fez com que a maldição dele quebrasse. E agora a gente precisa ver os outros personagens, né, porque o Shigure a gente já vê que ele tem aquele jeito dele frio e calculista e um jeito torto de amar, e ele precisa arrumar isso. A Akito também. O Kureno, que fica só com a Akito por dó, ele fala assim, eu não quero ficar com ela com um sentimento de dó, eu quero um sentimento verdadeiro. E a gente vê que o Kureno, ele fica lá por pena, né, porque ele se sente culpado por ter perdido a maldição, e não é bem assim. Por a maldição dele já ter terminado bem antes de todo mundo, é porque ele já tinha se aceitado, ele já tinha
aceitado, sabe? Ele já tinha, de certa forma, conseguiu quebrar naturalmente, ele conseguiu aceitar naturalmente essas mudanças e ele foi o primeiro que se quebrou, mas ele voltou, assim, tipo, 20 passos pra trás quando ele resolveu ficar lá só porque ele se sentia culpado, em vez de seguir em frente pra mostrar pros outros que eles podiam seguir em frente também. Agora fiquei curiosa sobre o que aconteceu com a Rin e com o Haru, né, porque o Yuki inclusive falou pra Toru que o Haru tinha achado o endereço do hospital, que o Haru tinha encontrado e que a Rin já tava bem e tal, pra que ela ficasse mais aliviada, porque ela também tava super preocupada, não sabia onde a menina tava. E aí a gente não sabe o que aconteceu com ela depois do que aconteceu lá na mansão, né, como que ela ficou e qual que é o relacionamento que ela tá com o Haru, né, se os dois estão bem, a gente não sabe ainda, mas provavelmente isso vai ser contado nos próximos episódios. Mas vamos ver o que se desenrola. E é isso. Espero que tenham gostado dessa análise. Se gostou, deixa aí um comentário. Não se esquece que agora você pode nos ajudar se tornando membro do canal, clicando no botãozinho aí embaixo ou no link na descrição. Aí você vê as recompensas e ajuda se puder. Inclusive, a gente tá com um sorteio em aberto. Quando o nosso canal chegar à meta de 10 membros, a gente vai sortear o volume 28 de Kuroshitsuji. Não se esquece que você também nos ajuda muito se inscrevendo se ainda não é inscrito, compartilhando esse vídeo com seus amigos, deixando o seu joinha, ativando o sininho de notificações para o YouTube te mandar os vídeos e também seguindo a gente nas redes sociais na aba de comunidade, que é onde a gente posta todos os vídeos e tudo mais. E segue a gente também lá na twitch.tv/delcosplay, que é onde a gente faz as nossas lives de fim de semana. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!